sempre, todas as quintas, a gente tem o nosso Papo da Semana aqui com o Dr. Álvaro Luiz, trazendo informações a respeito de um assunto importante que interessa para você que está aí nos ouvindo todos os dias. Sempre no oferecimento da Clínica Pai, prestadora Álvaro Ernesto, tratamento de transtornos mentais e também de dependência química. A Clínica Pai fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, na Cidade Alta, em Camamu, na rua da Câmara de Vereadores. O telefone é o 3255-2488. Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento de doenças nervosas e também de dependentes de drogas. Portanto, passe lá na Clínica Pai, em Camamu. Bom, no nosso bate-papo da semana de hoje, a gente fala sobre adolescência. Um desafio para os gestores públicos. Você vai ficar sabendo o porquê desse desafio do nosso papo com o Dr. Álvaro. Dr. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Ronald. E boa tarde aos ouvintes da Litoral FM. Dr. Álvaro, mais um tema muito interessante, né? Muito interessante. Agora, é um tema que eu também quero dedicar aos funcionários da saúde em Camamu, principalmente os agentes comunitários de saúde, que entre 2004 e 2006, né, eu tive a honra de participar com os agentes comunitários de saúde de Camamu, os funcionários da secretaria, da implantação e implementação do programa de atenção ao adolescente em Camamu. Provavelmente uma das poucas cidades no estado da Bahia que implantou o programa de atenção ao adolescente, programa extremamente complexo, que precisa de coragem do gestor, que precisa de equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, pedagogo, né? E a participação efetiva dos agentes comunitários de saúde. Parabéns, porque os agentes comunitários de saúde são pessoas de alta qualificação e são operativos trabalhadores. Doutor Álvaro, a gente ouve falar muito em adolescência, né? Todo mundo fala adolescente, aí adolescente para lá, adolescente para cá. O que é essa fase essencialmente? Bom, Vitor, se divide do ponto de vista da psicologia a vida infância, adolescência e idade adulta, né? E a adolescência, na verdade, é aquele período de transição, onde a pessoa vai se despedindo vagarosamente da infância e vai entrando no mundo dos adultos. Como isso não ocorre em um dia, né, uma transição demorada, eu adoto o critério antigo da Organização Mundial de Saúde. O critério antigo era considerar a adolescência entre os 10 anos e os 24 anos de idade, porque a base científica nós vamos mostrar aqui para que esse período seja considerado período da adolescência. Há quem considere dos 12 aos 18, há quem considere dos 12 aos 20. Cada país tem a liberdade de estabelecer o critério do período de adolescência, mesmo porque em cada país a adolescência é tratada de forma diferente. Mas eu adoto o critério da Organização Mundial de Saúde, o critério antigo, que é a adolescência se passa entre os 10 e os 24 anos de idade. No Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que é entre os 12 e 18 anos. Exatamente, entre os 12 e 18 anos. Esse é um critério, um dos critérios adotados para... Na verdade, Zito, esses critérios são mais assim, para atender políticas públicas, para não ficar uma população grande demais para ser atendida. Então, cada país tem a sua liberdade de delimitar o que é que ele acha de período da adolescência. Sabemos que as grandes decisões passam pelo crivo econômico. Então, quanto a Organização Mundial de Saúde considera entre 10 e 24, alguns países podem considerar entre 12 e 18, porque você restringe a assistência a um grupo que precisa de uma assistência específica, atualizada, né, modernizada,
com linguagem diferente, com ações de saúde próprias, específicas, que é esse período da adolescência. Doutor Álvaro, dentro dessa fase de adolescência que o senhor acabou de falar que existe esse período, existe diversos níveis de mudança, né, no ser humano nesse período. Vamos falar um pouco a respeito dessas mudanças. Pois é, a criança, né, é o período da primeira infância até os 4 anos e vai crescendo até os 10 anos. Dos 10 anos em diante, um pouco mais cedo na mulher, um pouco mais tarde no homem, começam a haver transformações físicas. Na menina, começa o seio, a mama a se desenvolver. Começam a aparecer pelos em alguns lugares do modelo feminino, começa a delinear o corpo, né, com a cobertura de gordura. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Os pelos nascem na mulher diferente dos locais onde nasce pelo nos homens. Então, isso vai mudando gradativamente a partir dos 10 anos. E nesse curso vai ocorrer na mulher a primeira menstruação. A primeira menstruação vai ocorrer em torno dos 11, 12, 13 anos. E isso tudo está dentro da adolescência. Só que essas transformações são chamadas de puberdade. A puberdade está dentro da adolescência e diz respeito às transformações físicas que fazem com que a criança se torne uma mulher, uma jovem mulher. Então isso vai se passando 12, 13, 14, 15 anos. Isso do ponto de vista físico. Mas há enormes e profundas transformações do ponto de vista mental, do ponto de vista social, do ponto de vista da inserção desse novo ser que está deixando de ser criança e está começando a ser adulto, ou seja, que é um pouco criança e um pouco adulto, que é tratado como criança em algumas circunstâncias, que é tratado como adulto em outras circunstâncias e que precisa se afirmar, que precisa de identidade própria. Por isso, há um choque muito grande com os pais, com os professores e com a sociedade de um modo geral. É importante saber que se perde algumas regalias e assume também algumas responsabilidades nessa transição, né, doutor? É a questão social mesmo, né? Com certeza, porque a criança, ela faz as coisas por imitação, né? E como criança ela é perdoada de muitas falhas, né? Tem direito a alguns deslizes. O adolescente já passa a entrar no mundo dos adultos e por isso a lei já estabelece um maior rigor. Os pais já cobram mais e você confronta toda essa repressão exatamente com o contrário do que acontece na intimidade do corpo e da mente do adolescente, onde os hormônios empurram ele para a vida sexual, né? Onde os hormônios empurram ele para o risco. O adolescente é o que corre risco, é o período típico de correr, por isso um grande número de acidentes para a transgressão, ou seja, para peitar a lei, para tentar ultrapassar a lei. Então é uma briga muito grande, porque os hormônios empurram o adolescente para ser um aventureiro natural, no bom sentido, para ser um transgressor, no bom sentido, para ser um conquistador, um arriscador, um jogador. Quer dizer, ele vai tateando para ver onde é que ele se situa melhor na vida. Então, há muitos conflitos com os adultos, com as autoridades nesse período da adolescência. Doutor Álvaro, essa precocidade da vida que hoje nós enfrentamos, tudo é muito precoce, tudo é muito rápido, né? E influencia diretamente nessa identidade do adolescente, nessa formação da sua cidadania, na formação, vamos dizer assim, da personalidade do adolescente? Influencia muito. Basta ver que nós temos no Brasil uma legislação que permite o voto aos 16 anos.
mas que usa do ponto de vista criminal, né? O adolescente só é tratado como adulto a partir dos 18 anos. Né? Então, há coisas conflitantes, E o mais importante a gente enfatizar é que o adolescente, nesse período, né, que ele vai se transformando, ele quer ser protagonista, ele não quer só ouvir, por isso que há um grande choque na sala de aula. Né? O adolescente não quer ouvir o professor falar durante 4 horas. Ele quer ouvir, mas ele quer falar. Quer né? dar sua opinião. Ele quer saber a opinião do professor, mas ele quer dar a sua opinião. Ele, inclusive, que hoje com a internet, com o mundo globalizado, às vezes, em determinados pontos, em determinados assuntos específicos, tem mais informação do que o professor, tem mais informação do que, às vezes, o médico, tem mais informação do que o advogado. Então, ele quer participar do debate, do diálogo, seja na sala de aula, seja na consulta médica, seja na sociedade. Então, aí é um choque muito grande. E mais, eles vivem enturmados, o adolescente procura a sua turma, a sua tribo, né? Vai se identificando com a música, então entra na tribo da turma da música, vai se identificando com o pessoal do esporte e, infelizmente, às vezes não é compreendido pela sociedade ou pela gestão pública e acaba caindo no mundo das drogas, o que é extremamente penoso, e que para isso estamos aqui, para isso os gestores públicos precisam prestar a maior atenção, porque eles podem mudar um pouco essa realidade, melhorar. Pois é, então é preciso conhecer realmente os anseios dos adolescentes. Agora, doutor Álvaro, levando em consideração que os adolescentes devem estar no foco dessas políticas públicas para a concretização dos direitos, né? As políticas públicas que revelam as escolhas feitas pelo governo para tratar dos assuntos considerados mais relevantes na sociedade. Assim sendo, é necessário conhecer os problemas mais recorrentes sinalizados pelas demandas do meio social, apontado pelos atores envolvidos nesse processo, para depois inseri-los na agenda da política de governo. A pergunta é o seguinte: diante desse quadro, onde o governo é responsável por estar atento às prioridades dos anseios sociais e aplicá-la, ou seja, desenvolvê-la de melhor forma, e aí inclui o adolescente. Qual o desafio do gestor público municipal enquanto à questão adolescente? Dizemos sempre aqui, Zito, que o gestor público, de uma forma ou de outra, seja em que nível que ele esteja, ele precisa ter uma informação e uma formação complexa, né? Ele precisa ler muito, ele precisa se informar muito, precisa participar muito, né, de congressos, de orientações de órgãos governamentais, enfim. Ele tem que ser uma pessoa bem informado, antenado, ele tem que ser uma pessoa que se atualize todos os dias. Então, o gestor tem que estar preparado. Veja você que, por exemplo, na área da saúde, não basta você abrir o posto para o adolescente ir, o posto de saúde ou hospital, porque senão o adolescente só vai lá no dia que ele tem um acidente. Porque está cheio de vigor físico, né? Está cheio de coragem, está cheio de teimosia própria da adolescência, não está querendo saber muito dessa questão de saúde. Então, qual o desafio? Atrair o adolescente para dentro das unidades de saúde, para dentro da escola. Como é que se faz isso? Só há uma forma, tornando ele protagonista. Ele não quer ser o ouvinte, ele não quer ser só plateia. Não quer ser o figurante, né? Não, ele quer ser ele quer estar participando, ele quer ser um dos atores sociais. Então, como é que se faz isso? Através da música, através da arte de um modo geral, da dança, né? Através da poesia, através do programa, um programa que insere ele dentro de um contexto para que ele faça, que ele quer mostrar que ele sabe que ele pode fazer. A pesquisa também, né? A pesquisa, exatamente.
a participação política, por que não, no sentido da política elevada, não só da política partidária, a participação social para ajudar os mais carentes. Então, só é possível atrair o adolescente quando você coloca ele no papel de protagonista. Se você chamar ele para aulas de música, vão ter muitos adolescentes que vão estar interessados. Ali, naquela aula de música, você fala sobre saúde. Né? Aí você chama um adolescente para um grupo de dança. No grupo de dança você fala sobre a AIDS. E quando ele se acostumar, né? Quando ele se acostumar com a unidade de saúde, que não é só o lugar onde dá injeção, dá remédio, e fala coisas que ele não quer saber, porque onde ele não só devem ir os doentes, né? É, e ele não quer ser doente, ele não se considera, ele está cheio de vigor físico. Então, a unidade de saúde, no caso da saúde da família, ela não tem que ser só aquele lugar chato da consulta, ela tem que ser um lugar de convívio da comunidade. Do mesmo modo, como é que na era da informática o adolescente vai suportar o professor durante 4 horas na sala de aula? Ele quer ter um computador, não é, plugado na internet, na cadeira dele, e ele quer interagir assim. Então, nós é que temos de ir ao encontro do adolescente, não de uma forma benevolente, não de uma forma boba, não, com autoridade, mas levando a ele o mundo atual, que ele tem mais acesso do que os adultos, e os adultos acabam ficando ultrapassados, e ao invés de tratar o adolescente com respeito, tratam o adolescente como aborrecente, o que é uma coisa feia, uma coisa de gente que ignora a complexidade desse período de vida. Doutor Álvaro, o Fabrício de Jesus manda aqui uma mensagem perguntando o seguinte: os jovens do Brasil já sabem votar? Acho que não é só o jovem, né, doutor? Acho que aí... Foi o que o Fabrício pergunta, né? Eu agradeço a Fabrício pela participação. O que o Fabrício pergunta é se os jovens do Brasil sabem votar. Ô, Fabrício, esse conceito é o seguinte: cada povo elege o governante que merece. Não necessariamente a maioria é mais sabida do que a minoria. Não necessariamente a maioria acerta sempre, né? Às vezes nós votamos errado. Agora, o bom da democracia é não repetir o erro. Se o governante não foi bem, nós temos o poder de refletir sobre isso e mudar no próximo pleito. E é muito importante para a democracia que haja uma reciclagem, que hajam mudanças no poder, senão os que ficam lá acabam pensando que são donos daquilo e o poder público é da população. Então, eu acho que dentro desse conceito, os jovens sabem votar. Agora, podem errar tanto quanto os adultos. Exatamente. Agora, a Mônica Silva faz o seguinte questionamento: os jovens hoje já conseguem decidir o futuro do nosso país. E os políticos valorizam isso? Dificilmente. Os políticos, geralmente, eles aparecem de 4 em 4 anos, são os políticos Copa do Mundo, né? O político que aparece de 4 em 4 anos. Não pode ser assim. Às vezes o político, não necessariamente ele precisa aparecer o tempo todo, mas a equipe dele, né, o conjunto de forças, a organização partidária que ele pertence, a ação precisa ter uma ação política contínua. Não acredite em ninguém que só faz política em época de eleição, porque não é possível isso, né? Por isso que, nesse momento atual, o PV, o Partido Verde, dá um show, porque o Partido Verde, ele luta, né, a favor da preservação do ambiente, da Mata Atlântica, da floresta amazônica, dos mananciais de água, da não poluição, da reciclagem do lixo, né? Para isso é que nós precisamos que todos os partidos façam isso, que todos os partidos trabalhem o tempo todo e não só na época das eleições. Doutor Álvaro, para a gente finalizar, podemos dizer então que hoje o gestor público ele não pode ser simplesmente aquele cidadão boa praça, que dá um tapinha nas costas de todo mundo, que vai na casa, que faz o almoço, que fila a boia do cidadão, mas acima de tudo ele tem que ter conhecimento e se cercar de uma boa equipe, senão não vai ter condições de atender as demandas do município.
Pois é. Isso falando de município, mas nós estamos falando também de estado, falando também de Brasil. Falando de Brasil. É isso? Nós não podemos, né, transformar a gestão pública no banquete dos amigos, né? No banquete dos afiliados, dos afilhados, né? É preciso que haja um critério e que lá no topo do critério tenha o quê? A eficiência, o conhecimento técnico, a postura ética. Não pode ser só porque é seu amigo, não pode ser nomeado porque é o parente. Você tem que pensar na cidade, no estado, tem que se pensar no Brasil. Então, precisa-se de critério. Ora, se uma pessoa é irmão ou filho do gestor maior e tem todas essas características, que seja ele que ocupe uma das secretarias. É óbvio. Mas não que o critério mais importante seja o QI, o quem indicou, seja a amizade, seja porque o cara é bonzinho. Não, bonzinho não, tem que ser competente. Ok, então. Assunto adolescência, que hoje a gente entra nessa questão do desafio, né? Para atender esse público e acaba atendendo todo o público, né, que inclusive vota e que tem seus direitos. Mas a Thaís Gomes está dizendo muito bom o assunto de hoje, parabéns ao Alô Litoral e também ao Dr. Álvaro. Obrigado, Thaís. Sempre estamos prestando esse serviço, Thaís, e na próxima semana voltaremos com mais um tema de interesse público. Por isso a gente se despede. Pois é, doutor Álvaro, muito obrigado pela participação. Tem outra pergunta aqui, Rony? Tem outra participação? Tem muitos, agora o Rony não está dando conta, rapaz. Ah, Zito, muito bem. Você veja que lá de Piraí do Norte, né, um querido vereador, Josiel, disse que está na escuta. Ô, Josiel, o vereador é aquele que mais está próximo do público, portanto, que mais está próximo do adolescente, né? E mostra que o valor, né, de grandes vereadores como você, que está antenado na informação. Pois é, doutor Álvaro, boa tarde, muito obrigado pela participação. Vamos firmar aqui o nosso compromisso para a próxima quinta-feira. Tá fechado, Zito. Um abraço, ouvinte da Litoral. Pois é, conversamos aqui o nosso Papo da Semana com o doutor Álvaro a respeito de adolescência e a responsabilidade de você, que é gestor público. Isso também foi assunto. Você pode pesquisar mais a respeito disso, pode acessar também aqui no site da 95,7, né? E verificar o apoio aqui também. A Bal Santos, eu acredito que a sociedade precisa valorizar os nossos jovens para que eles possam crescer sendo jovens protagonistas, somando, melhor dizendo, com a sua comunidade, onde convive. Um grande abraço também para Bal, doutor Álvaro. Bal, muito bem, muito bem. Você mostra o exemplo de que o adolescente sabe o que diz, né? E que, embora ele tenha o direito de errar como todos nós adultos, mas ele precisa protagonizar. E você agora protagonizou, você deu sua opinião, você entrou no debate, você está ativa como adulto, adolescente adulto. Pois é, o doutor Álvaro volta na próxima quinta-feira. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Agora 12h46.